E estamos aí com ele, Rafael Colferai, mais uma vez conosco. Muito obrigado por aceitar o convite para mais essa conversa. Olha, valeu, cara. Eu que agradeço aí a oportunidade. Demais. Sempre digo, cara, o melhor podcast que eu já participei é o teu. Então é uma honra para mim voltar aí pra gente trocar essa ideia aí. E, enfim, gosto muito do formato. A gente tem liberdade de conversar sobre tudo que gosta, tudo que vem na telha, sem muito filtro. Sim. A não ser o padrão social aí exigido. Mas de resto, vamos dar. Boa, mano. Boa. Tô muito feliz, cara. Tava falando aqui com o Rafael antes de iniciarmos aqui a gravação. O quanto me faz bem falar com ele. Estávamos relembrando algumas histórias. E o quanto é bom conversar com o Rafael, porque é um humor natural e criativo e sempre com algumas curiosidades, assim. E me chamou muito a atenção a observação que você fez de uma comunidade no Orkut a qual eu não conhecia. Por favor, compartilhe com os nossos ouvintes a tal comunidade e faz o paralelo no assunto de que estávamos falando antes de iniciar a gravação. Ah, sim, o Nene não tava ali com problema nos fones, dizendo que os fones saem na noite e voltam aí, fazem uma festa e voltam aí bagunçados. Aí eu disse pro Nene que achava que os fones estavam tomando o lugar das canetas Bic nas sondas Aliens, né, que existia uma comunidade no Orkut. Dizia que as canetas Bic eram sondas Alien e eu, né, parava pra fazer esse pensamento e dizia, caralho, é verdade, ninguém compra caneta Bic, ninguém vê uma caneta Bic acabar. São raríssimos os casos, eu acredito. E pra onde vai as canetas Bic? Então eles diziam que elas são sondas que ficam estudando o nosso comportamento, voltam pra nave mãe, né? Tipo um pendrive, assim, né? De conhecimento, depois elas voltam pra Terra. E, cara, faz total sentido, mas acho que agora os fones de uma evolução, né? Os fones saem, eles bagunçam, usam o bagulho, te largam de volta ali na tua cabeceira. Sim. Eles bagunçadaço, assim. E é isso aí, cara. E ali eles observam o nosso comportamento, seguem nos estudando. E seguem nos estudando, nos clonando, né? Todo mundo tem né? Tu já reparou isso? Que todo mundo tem uma estatística, né? Que diz que pelo menos 3 ou 4 pessoas são muito parecidas conosco no mundo, né? Sim, verdade. Já me disseram que eu sou o Dustin do Stranger Things. Uma vez no trem as meninas tiraram foto comigo dizendo que era o Dustin. O Dustin do Stranger Things. É, cara, meu amigo. Mas já sei como eu vou ficar velho, né? Mais bonito, o teu sorriso é muito mais bonito, não que o do Dustin não seja. O dele é um sorriso diferenciado, né? É algo pitoresco, mas o teu também é muito bonito. Sim. Ele é rico, né? Agora ficou famoso, né? Eu acho que daqui pra frente a ideia é que ele vai ter dente e eu vou perder os meus, né? Vou me inverter esse papel. Muito bom, Rafa. Eu tava... Não, porque vai lá. Ele faz implante. Ele pode fazer implante e tal. Eu vou pro Corega. Corega. Patrocínio Corega Tabs. Então, Corega Tabs. Eu tava, pra contextualizar o ouvinte, eu tava aqui setando o sistema pra iniciarmos o podcast. E eu tava com uma dificuldade. Já havia iniciado aqui a conexão, a chamada. E estávamos apenas pelo vídeo. E, enfim, o Rafa me escutava, porém eu não escutava. O meu microfone aqui, ele é separado. E aí eu conecto um fone de ouvido de celular, por exemplo. E é realmente incrível como que esses fones de ouvido se comportam. É realmente algo impressionante. Eu tenho sempre a lembrança de guardá-los enroladinho, bonitinho e deixá-los ali. No outro dia, ao amanhecer, é como se, enfim, vem aquele argumento que eu iniciei com o Rafael, como se eles saíssem à noite, arrumassem briga com outros fones pela casa e voltassem todos escolhambados, como os gatos à noite, enfim. E aí o Rafa trouxe a informação, a curiosidade da comunidade no Orkut em relação às canetas Bics, enfim, eu adoro essa aleatoriedade. E enfim, tem base, até podemos lançar uns PDF aí, enfim, estruturar um texto e lançar o artigo. Sim. O cara veio. Não, cara, tu disse que não conhecia, né? Eu vi que eu tô ficando velho. Eu lembrei de uma comunidade do Orkut, cara. Olha o papel do Rafael na sociedade. Sim, eu estive no Orkut também, eu não conhecia essa comunidade. Eu peguei o início do Orkut, onde havia uma limitação para fotos. Não, na verdade não havia fotos. Quando eu iniciei no Orkut não havia fotos. Era, digamos assim, o diferencial da rede social na situação era
tu enviar scraps e comentários, se não me engano, ou testemunhos, me ajuda? Depoimento. Testemunho já era um aplicativo gospel. Enfim, era... Como é que é? Era... Inclusive, se vocês querem dar umas boas risadas, procurem, joguem no Google aí, que tem páginas da época das pessoas que recebiam depoimento. E o depoimento, contextualizando, o depoimento, ele era ali puxa-saquismo, uma broderagem. Era um lance que uma pessoa te mandava, né? E tu aceitava, e aquilo ficava na tua página principal ali, o que as pessoas achavam de ti, né? E só que aí isso acabou virando um PVT, né? Acabou virando uma mensagem privada, onde tu lia e depois tu não aceitava e aquela mensagem sumia, né? Então as pessoas... Isso, tinha que aceitar, né? A pessoa tinha que aceitar pra que daí então aparecesse na página inicial aquele depoimento. Isso. E aí, cara, tem umas páginas que coletam os depoimentos que não eram pra ter sido aceitos, tá ligado? E mano, eu choro de rir quando eu leio uns são demais, cara. Tem ali o ser humano na sua forma mais primitiva e genuína. Isso, genuíno, isso aí, essa é a palavra. O ser humano na forma mais genuína possível. Tá ali nos depoimentos que não deveriam ter sido aceitos. Sim. Eu realmente agora, enfim, apenas fazendo um paralelo, Stranger Things, e você citaste ali que algumas pessoas te pediram pra tirar fotos, visto a tua semelhança com o menino da série e afins, e eu também já quero aqui apontar para os nossos ouvintes conhecer o Rafael, quem tiver interesse para conectar nas redes sociais, eu vou deixar aqui também linkado na descrição deste episódio, basta pesquisar por Coufeira Rafa, ele está lá no Instagram, né, com a bio apenas alguns dos bons momentos que vivi, compartilhados com as pessoas que se interessarem. Muito bem, lembrando que o Nene Talk Podcast também está nas principais plataformas, nas principais redes sociais e agregadores de podcast. Basta pesquisar por Nene Talk. Nene Talk, todos os nossos episódios disponibilizados gratuitamente na internet, também no YouTube, também no Facebook, também no Instagram, também estamos no meu blog, no nenizera.com. nenizera.com, caso você não tenha agregadores de podcast, caso você não utilize, caso você também não utilize o YouTube, basta pesquisar por nenizera.com e todos os nossos episódios, que são feitos com muito carinho, com muita empatia, com muito cuidado para entregar algo que vai de fato somar na caminhada dos ouvintes, feito aqui por nós no Nene Talk, é feito e entregue para você, ouvinte, de maneira gratuita. Então, por favor, comente, compartilhe, curta o nosso conteúdo, compartilhe com seus amigos e deixe sua review. Se você utiliza o aplicativo da Apple, por exemplo, o aplicativo do Spotify, você pode deixar lá sua review, aquelas 5 estrelinhas. E também no YouTube basta nos seguir, curtir, compartilhar, enfim. You know the drill. Certo, Rafa? Voltando para Stranger Things, seres humanos. Eu acho que na série Stranger Things, o que de fato está mais estranho ali é o comportamento dos seres humanos em relação a tudo que se passa. Eu acho que, principalmente se for focar em Netflix, mas vamos falar de Hollywood, vamos falar de blockbuster no geral, né? Existe muita licença poética, né? Existe muita licença poética. Se a gente não tiver o filtro da licença poética, a gente não assiste terror, por exemplo, porque nenhum ser humano se comporta tão idiotamente quanto os caras se comportam, né? Do tipo, sair armado na rua, ir em direção ao barulho, essas paradas assim, né? Então, realmente, o universo de Stranger Things ali, cara, é bizarro, né? A cidade, o comportamento da cidade, o governo, enfim, né, cara? Se bem que a gente teve uma pandemia, na real, e viu que o ser humano tem uma capacidade muito grande de ser idiota mesmo, né? Mas ali eles forçam um pouco. Mas, enfim, eu uso dessa licença poética do tipo, me entretém, assim, né? Não levo muito a sério. Sim, boa, é verdade. Eu, às vezes, eu tenho dificuldade. Eu preciso me lembrar disso. E eu tenho dificuldade para assistir algumas séries. Inclusive, as pessoas que estão mais próximas de mim, ou que inclusive estão compartilhando ali do momento, olham pra mim e dizem: você parece um senhor de 80 anos, já está, digamos assim, saturado da vida e já não tem muita paciência para algumas coisas. Mas eu preciso sempre me lembrar dessa licença poética, porque às vezes eu realmente penso assim: por que tu tá indo em direção ao monstro, sendo que é nítido que ele vai te atacar e vai, enfim, te prejudicar ou... Enfim, eu concordo contigo, a licença poética, ela é muito importante e também não só apenas na dramaturgia, no cinema,
mas de certa forma na música também, e principalmente se tratando de alguns artistas, e aqui talvez eu quero fazer um link, talvez talvez não seja licença poética a maneira que eu quero dizer, mas separar a arte do artista, separar o contexto da vida pessoal, talvez, do artista, do que está ali performando algo, do que a arte está comunicando. E talvez mais específico ainda, acho que a pergunta para sintetizar assim, tu consegue, Rafael, separar o artista da arte? Pra ti, como é que funciona isso, assim? Ou mexe contigo, ou dependendo do artista tu não escuta, porque tu entende ou conhece uma posição ou uma ideia que tu discorda, e mesmo ciente de que a arte, o produto, seja a música, seja algo, enfim, do cotidiano, seja uma peça de cinema, teatro, tu consegue separar, ou pra ti não tem como desvincular a arte do artista? Depende, pra mim é caso a caso. A minha resposta já foi sim, já foi não, e hoje eu te digo que é caso a caso. Eu sou um ser humano, que no meu modus operandi eu sou muito empático, né? Tudo que acontece, tudo que me contam, tudo que chega até mim, eu tento me colocar no lugar da pessoa, ver qual o contexto em que aquilo aconteceu, né? Sim. Porque é aquilo, é que nem eu vejo muito programa de investigação, Discovery Investigation. Boa. E um mantra do investigador é que sempre existem 3 verdades, né? Uma pessoa conta, outra pessoa conta, e entre as 2 versões existe a verdade, né? E eu acredito muito nisso, cara, é o que me guia, assim. Então, sempre que eu ouço uma história, alguma parada de algum artista, eu sempre tento entender o contexto em que ele estava vivendo, a forma que ele pensa. Então, como humano, tento entender que eu também falharia, ou que foi uma infelicidade, aquele tipo de postura e tudo mais. Então, para algumas coisas, sim, eu continuo separando o artista da obra, e para algumas coisas, não. Eu realmente corto a relação com aquele artista, acho que ele é hipócrita, dependendo da situação, e realmente deixei já de ouvir algum determinado artista, ou de consumir algum determinado conteúdo, por não separar a arte do artista, mas em alguns casos eu separo. Então é aquilo bem que eu te disse, é caso a caso, depende da situação. Sim, e às vezes eu escutar aquilo, você citaste a empatia, eu escutar ou eu prestigiar aquela arte e comunicar esse meu gosto, publicar esse meu gosto, por exemplo, publicar uma música de um artista através de um story na rede social, ciente que esse artista enfim, um supremacista, uma pessoa que tem problemas com xenofobia, com, enfim, qualquer tipo de problema o qual a sociedade atual, a saber, estamos em fevereiro de 2023, já tem entendimento, já tem uma iluminação, um conhecimento, o tempo já nos deu a experiência e a história já nos ensinou de que precisamos repensar alguns valores e precisamos nos questionar sobre, enfim, sobre inclusão, sobre minorias e num todo como sociedade, estar sempre aperfeiçoando as nossas relações e incluindo e não excluindo pessoas e não aniquilando afins, grupos, minorias. E eu penso que, linkando ao teu ponto com a empatia, eu às vezes eu não compartilho um artista ou uma banda. No passado eu fazia muito isso, assim, não tinha muito filtro. Vou dar um exemplo mais prático, assim, por exemplo, o Varg Vikernes, que ele é um artista solo e ele tem um projeto chamado Burzum, e atualmente é um projeto de música ambiente com muita influência de música nórdica. Ele é um supremacista, ele é uma pessoa que tem muitos problemas psicológicos, na minha opinião. Ele já foi preso por um crime e afins. Mas o que me pega aqui não é o passado dele, mas é a insistência que ele tem em relação a algumas ideias que para mim não são verdades sobre o ser humano. E eu, então, tenho muita dificuldade em escutar algumas músicas dele, continuo entendendo o talento ali, continuo percebendo, de certa forma, a riqueza e, assim, de fato, né, o dom para estar compondo e criando as músicas, mas eu já não compartilho, aqui estou a falar como um exemplo de um artista que eu não acredito, não peço que as pessoas vão atrás, já não compartilho nas redes sociais, porque eu sei que ele, de certa forma, pode estar eu fazendo isso pode estar gerando gatilhos e, de certa forma, fomentando uma ideia que às vezes a gente faz de maneira involuntária, mas a partir do momento que tem o conhecimento disso, acho que é importante você ter essa responsabilidade, entende, Rafa? Porque
quando você às vezes faz sem ter esse conhecimento, né, também tem essa questão de entender a intenção da pessoa. Muitas vezes a pessoa não tem esse entendimento, a pessoa ela não percebeu ainda. Então é importante para aquele que, como meu amigo, enfim, possa vir a falar e enfim, acho que eu consegui me expressar aqui. Mas eu entendo o que você quer dizer, eu tenho essa empatia com aquele que, como que a minha atitude vai chegar nas pessoas e afins dos meus amigos. Então eu procuro às vezes realmente não compartilhar e às vezes realmente não dar mais atenção para tal obra, para tal música, apesar de entender que é muito boa e afins. E eu tava recentemente também assistindo um filme chamado Tar. Tar é o nome da mulher que é a personagem principal, e fala exatamente disso, assim. Ela tá ensinando numa escola, recomendo o filme, inclusive indicado ao Oscar para esse ano, Tar, vou deixar ali na descrição desse episódio. E ela tem um argumento muito bom ali durante o filme com um rapaz que representa os dias de hoje ali, a juventude, digamos, de hoje, a mentalidade de hoje em relação a Bach, que é perdoa a minha expressão aqui se eu tô pronunciando corretamente, Bach, que é um músico alemão, se não me engano, um austríaco, enfim. E ele foi uma pessoa que tinha muitos problemas com misoginia e... Me ajuda? É Sebastian Bach? Exatamente, é isso aí. Não sei se tu tá ciente do passado, da história, enfim, de algumas coisas que pra nós hoje realmente seriam inaceitáveis. Esse cara não é o capador da música? Não é o criador do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó? Boa pergunta. Eu acho que foi. Eu acho que a Igreja Católica encomendou para Sebastian Bach uma escala, né, para não usar as escalas indiana, né, a música do Oriente, né? Uhum. E se eu não me engano, o que nós usamos hoje, falando da nossa métrica, né, 7 notas mais próximas, foi uma criação de Sebastian Bach. Posso estar muito enganado, mas o Google está aí. Mas pelo que eu estudei, que eu me lembro, assim, esse nome me veio essa informação. Então é isso que eu sei dele. Vida pessoal, realmente, eu não sei. Enfim, fica a dica do filme, Sebastian Bach. E sim, Johann Sebastian Bach. E é um diálogo muito bom que tem nesse filme e vai de encontro a esse assunto que nós temos falado, de como lidar, acho que é muito pessoal, né, também, como lidar em relação a arte do artista, né? Eu ia te fazer uma pergunta, te faço uma pergunta sobre Burzum ali, então, só para tu entender como funciona a minha cabeça. A obra desse cara é supremacista? Tu ouve a música dele, ali ele impõe a ideologia dele? Não literalmente, mas ele dá ênfase para o folclore nórdico antigo, que é um folclore pagão, e no sentido que não de religião como crítica, mas é um folclore pagão muito baseado na ideia dos vikings, da supremacia do povo deles, dos deuses deles, de aniquilar os outros povos, principalmente a igreja, católicos, cristãos. É muito parecido com aquilo que nós vemos na série Vikings, né? Vikings, que foi muito dramatizado e romantizado na Netflix, na série que menciona a Netflix. Ele não diz explicitamente isso, não, ele não diz em suas palavras nosso povo, nossa cor superior, mas ele exalta esse folclore que cultua esse povo com a superioridade, entendeu? Então é um problema que evoca não só, obviamente, povos nórdicos, porque nós entendemos que em povos antigos se tinha muito essa ideia, nas questões tribais e afins, não só. Mas ele não disse isso explicitamente, respondendo a tua pergunta. Entendi. Não, porque é um dos filtros que eu faço, né? Quando existe a arte, o artista, eu fico, tá, mas a arte dele de alguma forma tenta me impor o que ele pensa, porque pensamos diferentes em diversas coisas, entre, né, nós seres humanos, eu e tu, por exemplo, podemos discordar de algumas coisas, e se eu tentar te impor uma ideia é mais complicado. Então é um filtro que eu faço, assim, desse lance. Ele tá tentando me impor porque ele tem uma banda, ele tem uma equipe, então o meu cancelamento, o cancelamento das outras pessoas, basicamente é um boicote financeiro, né? Sim. Então prejudica outras pessoas e tal. Então eu penso assim no macro, cara. Meu pensamento é muito macro, assim, nesse sentido. Porque senão a gente deixa, às vezes, de consumir coisas bobas, né? O Chorão morreu de overdose, é o compositor de Quinta-feira. Puto hipócrita. O cara que disse que o bagulho parecia inofensivo e dominou ele e tal, não cai nessa, não usa em drogas, morreu de overdose. Não ouço mais Charlie Brown, cara. Não, tipo, sabe, Boa, Rafa, bom exemplo. Eu acho que expõe a humanidade, né? A humanidade, sim.
tipo, todos nós estamos sujeitos. É realmente muito mais perigoso do que ele mesmo achou que era, né? É um bagulho que mesmo conhecimento, a porta está aberta, enfim. E é bem diferente falando do diálogo de supremacia, né? Claro. Mas é um bom exemplo, sim, exatamente. Tipo, a vida dele não refletiu a música dele, no caso. Isso, é um filtro que eu faço. Então, tipo, é um cara que eu não dou moral, não sigo ele no Instagram, né? Não compactuo com ele como pessoa, né? Mas daqui a pouco a obra dele eu consigo consumir, se for de muito do meu agrado, né? Se for uma coisa que eu realmente gosto e sinta falta, e fica até pensando como esse cara consegue. Mas é o que eu volto a dizer. Se uma equipe envolvida, existem outras pessoas que vão sofrer um boicote por causa de um babaca que na vida pessoal é um babaca, né? Exatamente. Falando sobre exemplos, sobre a humanidade, eu gostaria de seguir nesse tópico. Me permita, Rafael, eu vejo que a música, ela é algo de fato superior, assim, a gente pode, através da música nós podemos transcender, através da música nós podemos curar, nós podemos dar vida, trazer alegria. A música, ela é algo intrínseco na humanidade, assim como a luta pela sobrevivência desde o início, nos primórdios da nossa história nesse planeta, como toda a cadeia alimentar e o mundo animal. O ser humano também estava lá e em muitos momentos se dava na questão do instinto ter de usar de violência. Então a música também estava lá desde o início para celebrar, para cultuar, para comunicar, para acasalar e marcar estações. A música, ela anda lado a lado com o ser humano, é como a fala, é como a nossa voz. Ela é como, eu não sei se eu estou conseguindo me fazer claro, mas a música para mim ela é algo divino. Se você me perguntar agora, algo assim mais especificamente no momento que eu vivo hoje, diante do mundo que nós vivemos, diante de que tivemos uma pandemia, ciente de que tivemos uma guerra recente que iniciou há um ano atrás e se perpetua, e afins, e a economia e o mundo em que vivemos como um todo, e eu já atingindo os meus 34 anos, já com uma certa experiência, uma certa bagagem de mundo e afins, e eu vejo que o ser humano, ele em muitos momentos ele é capaz de fazer coisas grandiosas, tocar coisas grandiosas, mas ao mesmo tempo também essa mesma capacidade às vezes acaba se revertendo para algo não muito positivo. Mas a música, para mim, se você perguntar hoje, Deus existe? Eu diria que sim. Se você perguntar quem é Deus, eu diria, ele está na música. Eu consegui me fazer claro aqui, Rafa. A música é algo realmente que eu penso assim, o que seria de nós sem a música? Acho que é inevitável a história da humanidade sem música. E eu penso que nos é dada a oportunidade de alcançar isso através do dom, do talento, enfim. Ela nos une, ela nos faz uma experiência de um show ao vivo não tem. Pra mim é algo fantástico, assim. E ao mesmo tempo, tendo contato com esse, digamos, divino aqui, perdão, mas pedindo a autorização a todos, a liberdade para poder me comunicar, tendo contato com esse divino, ao mesmo tempo nós nos afrontamos com a nossa limitação, e é onde dá esse clash, é onde você fica assim, tá, mas é algo tão bom, algo tão poderoso, algo tão forte, mas vem através desse ponto, digamos assim, de contato, dessa pessoa, desse ponto de luz, enfim, como queres. E às vezes esse ponto, o meio pelo qual, né, essa música chegou a nós, às vezes o meio não... Enfim, não sei se eu me fiz claro, mas eu penso que a música, ela é algo eterno. Sim, a música eu acho que a música é a tradução do abstrato, né? Ela realmente ela é um bagulho tão denso, tão pesado e ao mesmo tempo intocável, né? Ela existe, não existe. Eu acho que a gente fala de música porque estamos ligados diretamente à música, mas a gente pode abranger pra arte, né? Boa. A arte em si, cara, ela é uma parada que ela vende, ela expõe uma cela da humanidade que é só através dela, né? Tipo, a gente, né? Tu pode ver prédios, carros, enfim, tudo isso, né? É palpável, é tocável, né? Existe uma parada dentro da música que ela é da alma, né? Ela é o lance, ela é interno. Enfim, cara, eu sempre, acho que eu disse até no teu outro podcast que eu me apaixonei pela música a partir do momento em que eu vi uma melodia e meu corpo arrepiou, né? E nada mais me fez sentir daquela forma, né? É um lance bizarro até, né? Não tem inexplicável. É abstrato, cara. É uma sensação única.
A gente tá falando de música no sentido de arte mesmo, de tu parar e admirar uma pessoa que realmente sabe executar, que sabe tocar, enfim, né? Porque a música na sua face superficial, ela já tá mais ligada à letra, ao sentimento, né? A essa necessidade que a gente tem de saber que as outras pessoas também sentem aquilo, né? Então, eu acho que de socializar, nossa necessidade de socializar. Isso, então a gente tem esses grandes hits que eu acho que são o que mais se comunica com as pessoas, né? E as pessoas têm esse senso comum de que todos nós passamos por isso. Mas o que eu te digo de música mesmo é de me arrepiar ouvindo um solo, que não te diz nada. Mas pra mim diz. Mas, né, não sei se... Aí é aquilo, né? Eu tava conversando antes com a minha esposa sobre conversar com conversas escritas. E eu disse pra ela que a conversa escrita, como é que eu posso dizer? A interpretação dela é muito mais tua do que a da outra pessoa, né? Então, um simples bom dia, né? Tu vai dizer, bom dia, Rafa, pode ser. Bom dia, Rafa. Bom dia, Rafa! Bom dia, Rafa, né? Vai depender do teu dia. A interpretação vai depender do teu estado de espírito. E eu acho que a música é a mesma coisa, mano. Quando ela bate assim com o teu estado de espírito e conversa contigo, seja na dor, seja na alegria, assim, é um bagulho espetacular, velho. Espetacular. Eu não tenho um sentimento melhor, assim, né? Tá, assim, enfim, me faltam palavras, na real. Acho que eu teria que fazer um solo agora. Fazer o quê? Um solo de guitarra. Pode solfejar um solo, por exemplo, aquele bem conhecido do Guns N' Roses. Esse aí já esgotou também, né? Tem isso, né? A música também tem, depende da música, ela tem um prazo de validade, né? Cara. Como é que é pra ti? Eu não sei, cara. Eu escuto. Algumas músicas passam, algumas permanecem na minha vida desde o primeiro dia que eu ouvi até hoje. Mas é aquilo, é o que eu falo da comunicação. Eu acho que naquele aspecto daquela música eu ainda não mudei. Algumas outras coisas da minha vida e as músicas não fazem mais sentido e algumas coisas conversam comigo até hoje, sabe? Boa. A questão que eu me refiro de saturar é porque é tão bom, é tão popular, porque foi tão bom, no caso da música Sweet Child O' Mine, que eu tentei solfejar ali da banda Guns N' Roses. Ela tocou tantas vezes, é uma música tão presente, que acaba que, enfim, vou dar um outro exemplo aqui pra não parecer covarde, eu tô atacando o Guns. Blink-182, All the Small Things. Cara, é uma música que, ok, só que assim, nossa, tipo, entendeu? Muito. É uma música que se eu vou te dizer assim, que dependendo do momento, eu passo, assim, já. Sim, eu também. Lá na banda, tocando ao vivo, tá legal, canto junto. Tu já viveu na noite, já tocou na noite, né? A gente vai lá no bar e toca a Mulher de Fases e a casa vem abaixo, vai quebrar tudo. Recordes, né? Mas eu aposto que 99% das pessoas não escuta essa música no dia a dia. Não, tenho certeza que não. Né? Tenho certeza. Não. Então porque é isso, né? É o contexto, é o momento. Momento. Música também é momento, né? Perfeito. E quando eu me referi ao grito divino, é a questão espiritual que você citaste, né? O quanto ela nos liga espiritualmente também, com o nosso espírito. Quando eu falo espírito, eu falo essência mesmo. Nem entramos no mérito de religiosidade, de nada. É aquilo que tu falou. Energia, é a certeza de que algo a mais tem. Né? E como é bom, né, Rafa? Tu tá num show de uma banda, de um artista, ou no cinema, assistindo um filme, ou no teatro, ou assistindo um grupo de dança, enfim, uma performance que você gosta muito, que você consome muito, que te faz muito bem, que te leva para lugares muito bons, e você olha pro lado da pessoa que tá do seu lado, a qual você não conhecia, não conhece, está ali pela primeira vez se deparando com essa pessoa, ela está na mesma energia, na mesma vibração, curtindo muito. Como isso é especial, né? Mano, é bizarro. Eu, em 2022, ano passado, realizei um dos maiores sonhos da minha vida, que era ir no show do Stick Fingers. E, cara, quando eu comecei a ouvir Stick Finger, ninguém conhecia Stick Finger. A maioria das pessoas que ouvem hoje em dia aqui em Campo Bom
de alguma forma conheceu com alguém que conheceu com alguém que ouviu a palavra do Rafa. Só um pouquinho. Desculpa eu te interromper, porque você, de fato, está falando verdades. Verdades. E eu quero lembrar que os ouvintes, tá? No ano de 2020, foi o primeiro momento que o Rafael citou essa palavra pra mim, essa banda, e foi através de um dos nossos episódios, aqui no Nene Talk. Foi gravado no ano de 2020. Ali você me falou dessa banda, eu tenho aqui anotado, inclusive, nos documentos dos nossos episódios, no NT34, Rafael Colferai, parte 2. Temos a parte 1, que é o NT33, e desde já fica o convite aos ouvintes. Visite o nosso feed no Nene Talk, Rafael Colferai, parte 1 e parte 2. Fecha parênteses, você está a falar verdade sobre os Stick Fingers. Cara, sou eu. Esse aí, mano. Eu falei, mas foi uma banda que eu conheci. Foi uma banda que eu conheci em 2016 para 2017 através do Dani Gouveia. Olha aí, abraço pro Dani. Se não tem, devia ter. O que o Dani Gouveia tem um episódio aí do Nene Talk que eu não lembro agora. Sim, temos Dani Gouveia. É o episódio NT60. Dani Gouveia, gravado dia 11 de maio de 2021. Fica o convite aos ouvintes. Pesquisem no feed do Nene Talk. Dani Gouveia, um abraço. Dani é um queridão. Cara, tu e o Dani, nossa, são pessoas especiais, cara. Que energia boa, meu. Quero poder um dia gravar com vocês dois. Eu sempre exalto o nome do Dani. Também não é um cara que eu vejo com muita frequência e tal, assim, mas sempre que a gente tem uma energia muito boa, tem muito respeito, e eu sempre agradeço a ele, porque eu comecei na música, né, por causa dele, ele me emprestando o violão e tal. Tem toda uma história que vocês podem ouvir no podcast sobre o meu pai e tal, mas tem uma influência muito grande do Dani e daquela galera que ele convivia ali, do David, de demais pessoas ali, o Vaguinho, enfim, aquela galera da Coab ali. Boa. Me levou pra dentro da música, pelo exemplo. Nós não éramos amigos, meu contato era o Dani, né? Mas o Dani me emprestava, leva embora, me ensinava um riff e fala, mano, fica uma semana com o violão e semana que vem tu me devolve. Eu ia devolver o violão, ele me ensinava um outro, leva mais uma semana, e assim eu fui indo, até que eu disse, não, eu tô tocando, eu posso comprar um violão, e acabei comprando um violão, mas o cara que me empurrou, assim, foi o Dani. Então eu sou o que sou hoje, fruto de muitas coisas que eu vivi, mas lá no início, o Dani foi um dos caras que girou a chave em mim, assim. Boa. E Stick Fingers, foi ele que falou de Stick Fingers pra ti? Foi ele, a gente tava tocando, daí eu tava tocando com o David e tal, falando sobre a Neutralize, voltar com a Neutralize e tal, e tocando, e uma das ideias do Dani foi, a gente podia tocar essa banda, já ouvi falar, e nós tipo, nunca ouvi falar. Ele, não, mas escuta e tal. E um dia eu limpando a casa, lembrei do que o Dani tinha me falado, e coloquei lá, apareceu How to Fly, a música mais estourada deles na época. Eles tinham 2 álbuns, eu acho, na época. E eu ouvi aquilo, me pegou de uma maneira, e eu entrei pra dentro do disco, entrei pra dentro da banda, e desde então, todo ano na retrospectiva do Spotify, banda mais ouvida, banda. Foi uma banda que entrou pra minha vida de uma maneira absurda, assim. E eu perdi o fio da meada. Teve a oportunidade de ver o show deles. Eu quero saber do show, Rafa. Então, mano, quando a gente falou em 2020, provavelmente eu tava me queixando de que o show deles foi opinião, e eu não consegui ir, porque em 4 dias esgotou os ingressos, né? Exatamente. Então agora foi no Pepsi, o primeiro dia que eles postaram. Já comprei e tal. A área VIP, aquele bagulho, foi eu e a Isa. Eu contaminei a Isa, né? Normal, no dia, né? E, cara, é o que tu falou. É simplesmente indescritível. É uma vontade de chorar vinha do nada, assim, só porque eu tô ouvindo os caras executando músicas que eu ouço diariamente, assim, é inexplicável, cara. Não tem como. Chega a ser até idiota, né? De tu parar pra pensar que é um bagulho que tu ouve com frequência, mas te emociona tu ver a pessoa executar na tua frente, assim. É um bagulho descritível, assim. E eu consumo a nível de obra mesmo, né? De letra, de interpretar, de entender a história do vocalista, que é o compositor, e ver como ele é um ser humano frágil, dependente de bebida, que é puto com ele mesmo, mas tá ali fazendo as paradas, né?
Sim. E é isso, cara. E daí o cara, quando eu conheci a banda, logo que eu conheci a banda, eles gravaram um disco novo, entraram em hiato porque o vocalista se internou. E eu falei, pronto. Cara, é aquilo, nunca vai vir pro Brasil. Nunca vai vir pro Brasil. No entanto, vieram uma vez, agora fizeram uma tour aí, né? São Paulo, festival e tal, né? Uhum. E cara, o bagulho é um estádio de futebol, assim, né? E é isso ali, cara. O bagulho é muito massa, cara. É muito Sim. massa. Quem nunca foi num show, pega e vai. Sim, Sticky Fingers. Sticky Fingers é uma banda da Austrália, indie rock, formada em 2008 em Sydney. E eu acredito que o vocalista em questão, o artista, é o Dylan Frost, me corrige. Dylan Frost, né? Gosto muito do baixista também, esqueci o nome dele, o Paula Kauá, sei lá, é um estranho de falar. O Guita também, cara. Boa. A banda é foda, cada um é de um jeito. Sim. E se completa. Eu acho que isso é massa, mas são várias bandas são isso, né, cara? E eu acho que esse é o lance legal de banda geral. Eu como consumidor de música, consumo muito mais banda do que artista solo, porque o artista solo tem a obra ligada a ele e tal, aquela parada, né? Michael Jackson, né? Eu canto, eu danço, eu mando fazer, é Tim Maia, faz do jeito que eu quero. E eu curto muito essa parada de banda, de que cada um tem a sua influência, o seu jeito, e a possibilidade de se tornar aquela obra uma obra única é altíssima, né? Que é que nem tu falou, Stick Fingers, gênero, indie. Aí tu diz, não, beleza, vou achar um Strokes lá. E tu não acha Strokes, velho. Tu acha uma parada única, um bagulho que às vezes é reggae, que às vezes é rap, que é bizarro, cara. É bizarro, é muito diferente. E aí, por isso, por Stick Fingers, eu acabei conhecendo outras bandas da cena da Austrália. Uma das que eu ouço bastante hoje é Ocean Alley, que é muito bom também, é muito... É a mesma escola, é da mesma escola, assim. E é outra banda que também quase ninguém conhece, daqui uns dias tá vindo pro Brasil, eu acho. Tomara, torço. Sim. Mas... Ocean Alley. Boa, tomando nota aqui. Alley. Cara, é muito boa também. Também tem essa pegada indie reggae, assim, que eu acho que é um bagulho que parece que tem uma alta na Austrália, assim. Porque tudo que é muito bom, quando eu vou ver, é australiano, assim. Tá ali, Ocean Alley, banda australiana, segundo Wikipedia, alternativo, psicodélico, rock, né? Banda de Northern Beaches. É isso aí. Caras estão na ativa. Muito obrigado, Rafael, por compartilhar seus sentimentos, as palavras, por falar sobre o Stick Fingers e agora nos dando aqui mais uma dica, Ocean Alley. E eu fico muito feliz por ouvir, assim, porque eu apesar de não estar lá no show contigo, não ter presenciado esse momento, eu imagino a energia, eu imagino a força e o quão bom, o quão terapêutico é esse elemento da terapia que a música nos traz, né? Esse conforto, esse alívio de que tem coisas que só a música pode nos comunicar, como você mesmo disse. O solo, ele não te traz uma expressão verbal, ele não te fala um idioma, uma língua. Você não faz um solo em português. Tem um poema em português, mas você não tem um solo em português ou em inglês. A guitarra, o instrumento de corda ou quaisquer que seja, é uma expressão única ali naquele momento e que te conforta e te comunica. É inefável, no sentido de que tu não consegue trazer palavras para descrever, mas você sabe o que se passa. E é por isso que tem muito daquilo assim. Os músicos, quando tem uma jam, assim, rola aquela nossa, pode crer, sabe? Se concordando, se confirmando, assim, né? Do Henrique Cristo, agora que tu falou inefável, mas é isso aí. Boa referência, cara, Henrique Cristo, mano. Nossa, faz muito tempo que eu não ouvi falar do Henrique Cristo. Quem foi o Henrique Cristo, Rafa? Henrique Cristo, cara, foi o Messias brasileiro, né? O Piniquim. Foi o cara que fez acontecer. Isso, foi o cara que fez o bagulho acontecer sem prego aqui, é o Jesus da Shopee. Muito bom. Cara, é uma figura, né, cara? Quem não conhece, pelo amor de Deus, cara. É verdade. É o Brasil no seu caldinho mais gostoso. Cara, eu adoro esse caldinho brasileiro, cara. Eu adoro.
meu país, adoro o Brasil, adoro as pessoas, cara. Eu adoro o povo brasileiro. Cara, eu adoro isso. Cara, que é bizarro. Porque tu pensa assim, um cara diz que é Jesus. Louco, esse cara é mendigo. Não, o cara tem uma comunidade de 11, 12 mil pessoas que acredita que ele é Jesus, cara. Daí aí as minas, tu lembra das musiquinhas que as minas começaram a... As Henrique Crisetti, né? Sei lá, mas... Só melhora. Ah, mano, é sensacional, cara. É o Brasil. Brasil, cara. Não é para amadores. Não. O Brasil é fantástico. É fantástico. Tu sente falta? Existe... Tu que tá aí, tu que tem essas tuas experiências internacionais, existe esse caldinho? Ou então tu vê uma certa peculiaridade, assim, na Irlanda, em Portugal e tal, cada um tem a sua? Ou realmente o brasileiro, tu acha que ele tá um nível assim? O brasileiro é único. O brasileiro, ele tá num nível muito além no que diz respeito a... Vamos lá. A força de vontade, a maneira como você responde ao que te é dado, no sentido de que a história nos deu algo, e como que nós respondemos a isso. O brasileiro, ele tem uma maneira muito particular de se manter vivo, independente da circunstância, de se manter querendo viver. Isso é muito brasileiro. Isso é influência do nosso clima, é influência do sol do Brasil. Óbvio, nossa posição geográfica nos favorece, o mesmo sol que às vezes nos faz passar calor, enfim, mas isso nos afeta muito a nossa química. Tem principalmente a história, independente das intenções do passado das pessoas que chegaram ao nosso país, das circunstâncias pelas quais muitas delas chegaram ao nosso país. Hoje a riqueza da nossa gente, do nosso povo, se dá a essa miscigenação. Então é lindo, cara. O povo brasileiro é fantástico, é um povo forte, é um povo vibrante. Essa é a palavra que eu procuro. Eu não estive na Índia e não estive na África. Quero visitar esses lugares. Pelos meus colegas, pessoas que trabalho, tive experiências profissionais e fiz amizades, eles são muito próximos de nós na vibrância. Vibrância? Existe essa palavra, enfim. No quanto eles vibram pela vida. E no quanto o brasileiro gosta de viver e ser feliz. E no bom sentido, o brasileiro ele é feliz com pouco. Não aqui no mau sentido, não me entendam pelo ponto errado, tá? Eu vi um material do Emicida uma vez, uma série, uma parada assim. Eu sei que ele foi pra África, assim, e ele disse que todo brasileiro deveria ir pra África pra entender como certas coisas, quem nós somos, independente se é branco ou negro, enfim, como o comportamento brasileiro tem muito do lance africano, né? Dessa alegria na pobreza e tal, né? Essa força do sorriso, como diz o Dead Fish, aí então podemos sorrir como mulheres negras, que apesar de todo o sofrimento se negam a chorar, numa música do Dead Fish. Caralho, velho, é pesado, velho, é muito legal. Essa força é tu responder com um sorriso à dor que a vida te traz. Aqui, de maneira alguma, me colocando na posição, só trouxe o exemplo dessa letra, tá? Todos nós temos a nossa história, e o Brasil, ele não é o povo de uma cor só, mas ele é um povo muito rico e todos devem ser respeitados. E é um povo muito rico no sentido do cultural, a cultura, o quanto de influência que nós temos, Rafa. É incrível. E só um exemplo. Eu sou uma pessoa de cor caucasiana, eu sou branco. Eu chego na Irlanda, eu tenho rebolado, eu sei dançar, eu tenho a ginga, eu sei jogar capoeira, eu lembro de dançar lá nas festas, e as pessoas, os irlandeses, eles não têm isso, porque eles não têm essa miscigenação com a África, por exemplo. A África é muito da dança, do batuque no bom sentido, do tambor, de dançar, da alegria, né? Que nem aquele episódio de South Park, eles vão montar uma banda e faltou um baixista. O baixista era o menino lá que enfim, é um afro-americano que sabe tocar baixo por natureza, porque eles têm esse flow. Se eu tô conseguindo expressar aqui, me ajuda, Rafa. Claro que tu sabe tocar, tu é negro, cara. Não sei como é que é o nome, cara. Eu tava assistindo South Park hoje de tarde. Esse episódio é uma pérola de tão bom, cara. Tem o swing, essa ginga que só a África tem, que só a mãe África tem. Lembrando que as savanas da África é a origem de todo o povo. Todo o povo ser humano origina nas savanas da África. Enfim, por isso que não faz sentido às vezes eu compartilhar Burzum, porque pra mim não faz mais sentido. É por isso, entre outras coisas. E falando um pouco mais ali pra fazer um link com o que tu falou
Stick Fingers, do quão diferente cada um dos membros são nas suas particularidades, e cada uma das suas particularidades no todo somam para a unicidade da banda, e há uma sinergia entre eles. Apesar de distintos, há uma sinergia que os torna um como banda. Assim é o povo brasileiro. Há muitas particularidades, há muitas coisas que nós precisamos melhorar como povo, mas no total, seja do sul, seja do norte, seja do nordeste, do centro, centro-oeste, somos todo um povo. E quando é brasileiro com brasileiro, tu já sente assim a energia, tu já vê. Eu sei quando eu tô perto de um brasileiro, cara. É incrível isso. Que massa, velho. É muito legal, cara. É muito bonito, cara. O povo brasileiro é fantástico. Eu adoro meu país. Sempre vou falar bem do meu país. Sempre. Adoro meu país. O Brasil foi explorado, né, cara? Colonizado, explorado. Explorado com a ideia de que aqui tudo pode, né? Então os caras vinham de Portugal, os caras vinham da Inglaterra, Espanha, Holanda. E é como se tu fosse, cara, pra uma festa sem lei, né? O teu comportamento muda, tudo pode, lá tu não é casado, lá tu não é nada. E eu acho que isso perpetua no nosso comportamento, né? Foi evoluindo, se tornou uma pátria, se tornou lei, mas mesmo assim, muita gente tem o sentimento de que aqui tudo pode, claro, existem as consequências ruins, tudo pode, mas tudo pode, eu tô falando de cultura, de beijar em público, de se abraçar, de ir num lugar e dançar, e a galera, né, tipo... Dançar no bar, dançar na garagem, dançar... Cara, dançar. Uma coisa que pra nós todo mundo dança, digamos assim. Aqui na Europa, dançar não é algo, por exemplo, não é uma cultura, eles não dançam. E quando eles se envolvem, desculpa te interromper, Rafael. E quando eles começam a se envolver com o brasileiro, cara, eles começam a dançar, se apaixonam, não tem, é um caminho sem volta, sabe? É um caminho sem volta porque eles veem, não, realmente vocês estão certos em celebrar a vida, vocês estão certos em viver essa vida assim, né? Deixa a vida me levar, no bom sentido. É espontâneo, né, cara? Exato. Quando tu vive num lugar, tu não pode beijar, tu não pode. Não é que não pode, é que é socialmente feio, né, pra eles, assim, na visão deles, né? E aí acaba se limitando, né, mano? Se limitando. É oprimida, tem muito sentimento oprimido. Tem muita coisa que eles guardam, assim. E tu vê que é uma coisa que, cara, sabe, chega, às vezes é uns comportamentos de quinta série, assim, sabe? As coisas. Sério, meu, pra quê? Vamos dançar, vamos curtir, vamos curtir a vida, vamos, sei lá, quer jogar um futebol, quer fazer algo, tocar uma música, vamos fazer algo bom pra nós, vamos viver essa vida. Mas é muito peculiar do brasileiro, e cara, a beleza do povo brasileiro é da miscigenação, velho. Isso é um tapa na cara de qualquer um que se diz a favor de qualquer tipo de ideia que vá de encontro a um povo único, uma raça única. Isso não existe, você é um idiota se você pensa isso, me desculpa, você é literalmente um idiota, não existe. O povo brasileiro é um tapa na cara de qualquer tipo de ideia nesse sentido. Tem um filme do Jordan Peele, o Nós, que fala justamente sobre isso, né? Ele quer abordar esse assunto que a gente... Mas é real que eu vou falar agora. Onde os negros têm estrutura e eles são muito superiores fisicamente, né? Eles eram escravos porque eles tinham resistência física, né? Se fosse qualquer outro tipo de povo, talvez a história não teria sido extintos, como índios, por exemplo, quase beiraram a isso, né? Porque não era um povo tão resistente, foi explorado e foi extinguido, né? Pra mim, eles são superiores. E eu acho que quando o cara supremacista ele se depara com isso, ele quer fazer o contraponto dele, né? Sim, faz sentido. Faz sentido. É um lance de ego, sim, né, cara? É uma megalofonia ali. Mas, assim, não sou psicólogo nem nada, assim, só meio que totalmente por cima, assim, tentando fazer um contraponto. Boa, e faz sentido. Essa questão da disposição genética pra esportes, mais uma vez esse ponto ali da música, do swing, né? De ter esse swing. O povo árabe também tem muito disso, né? A gente fala aqui do povo negro em questão, mas as savanas africanas ali, esse povo é diferente, cara, e vem muito dali, que a gente tem uma visão muito europeia, né? A gente acha que é ocidental, mas a origem dos povos é dessa região ali. Nós todos temos um pezinho ali, na África e no Oriente e mais ali na banda da Índia, que são os povos, né, digamos assim, originários, os povos principais. Depois, acredito eu, né, que houve os nômades e chegaram na América, que também vieram fundar ali os seus povos na região maias, incas, aztecas, enfim. Mas é muito linda essa história e nossa conversa tá indo, hein? Tá voando, muito bom. Ô, Rafa, tu falaste do Stick Fingers, falaste... Hã? Depois tu edita tudo aí, corta tudo. Não, capaz, é isso. Eu concordo contigo, a opinião tá bem claro aqui. Eu acredito que
Se alguém ouvir de maneira diferente, aí é muito pessoal. A pessoa quer ouvir algo que não foi dito. Aqui, de maneira alguma, a gente tá pregando ou falando algo a fim de desrespeitar. A gente tá compartilhando nossas opiniões e baseando elas em nossos argumentos e afins, em dados também. Você citaste muito bem questões olímpicas e de atletas e a própria música como um todo. Basta estudar a história da música. Enfim. E aqui não tô dizendo que um é melhor ou pior. É uma questão de que só respondendo o argumento do supremacista. É uma resposta ao argumento do supremacista. É isso, bem claro. Isso, existe, porque eu tava falando ali do Jordan Peele, ali o diretor, e eu falei do filme nosso, na verdade é do Corra, o Run, né? Run. E esse filme é basicamente, porque ali história, ok, mas basicamente é uma crítica dele às pessoas que dizem que o negro é superior, que eles querem dizer que eles também não se sentem confortáveis com esse tipo de reversão de preconceito, né? Entendi. Boa. Ô Rafa, tu falaste do Stick Fingers, Ocean Alley, e me diz quais artistas, além dessas duas bandas, você tem escutado recentemente? Qual tem sido a tua playlist mais atual? A minha playlist atual, meu irmão, porra, cara, eu fico dentro desse ciclo aí, Ocean Alley, deixa eu ver aqui, eu até vou dar uma olhada aqui, vou abrir meu Spotify e vou te dizer. Sim. Porque de cabeça agora eu tô bem. Eu tô num momento muito mais videogame agora. Videogame? Boa. Isso, muito mais videogame. Então eu acabo não ouvindo muita música no momento, mas por exemplo, uma banda que eu tenho ouvido que eu acho legal é Jovem Dionísio, que estourou ali com a Corda Pedrinho e tal. Mas eu pensei, mas o que essa banda fez antes? Então comecei a ouvir o álbum deles antes, né? Achei muito interessante a sonoridade deles ali. Álbum novo do Stick, eu ouvi bastante. Deixa eu ver aqui o que mais. Cara, uma banda que eu passei a ouvir muito, mas já é conhecida da galera aí, é Bring Me The Horizon. Que a galera e tal, mas eu por ser velho, eu não peguei aquela veia ali pós-emo ali, né? Como é que é o nome desse estilo? Emocore? Não, é Screamo. O emo gritado? Isso, exatamente. Bring Me The Horizon. Isso, cara. Mais ou menos assim, né? É mais ou menos isso aí. Não, mas ele tem bastante melodia. Tem melodia também, claro, que eu peguei só a trecheira. É só trecheira. Só o que nos interessa é só o X-Bacon. É só o bacon, na verdade, né? O X, né? O X é desculpa com o meu bacon. Isso, o X é desculpa com o meu bacon, exatamente. Então, cara, foi uma banda que eu ouvi bastante. Também comecei a ouvir bastante. E eu passava batido pra essas paradas, assim, porque eu não convivi com o pessoal dessa idade, passei a conviver mais agora, né? E pra eles já estão cansados, né? E eu tô, tipo... E pra mim foi isso, pra mim é uma puta de uma novidade, assim, do tipo, caralho, velho. Porque eu gosto, me pegou, mas também as letras, a parada ali me pegou bastante. O visual também, né? Com o momento, cara, o visual eu fui consumir mais tarde. Eu ouvia só a música e às vezes eu sou assim, cara, por incrível que pareça. Às vezes eu fico escutando tanto e eu não me apego, eu demoro pra linkar o visual, assim. Ocean Alley foi uma banda que eu ouvi muito. Sim. Australiana e pá, né? Quando eu boto o visual deles, boto um clipe um show, né? Pra minha surpresa, o vocal é negro. Eu fiquei, caralho, velho. Tipo, né? Banda australiana, nem. Os dread. Mesmo. Isso, eu fiquei com o mesmo filme isso, com o estereótipo do Stick. E foi uma surpresa grata, assim. E eu não me ligo muito ao visual, assim. Eu preciso consumir bastante a música, tirando o único caso que foi Stick Fingers, que a primeira música que eu ouvi, eu já vi um clipe. E já linkei com o visual, assim, e tal. Mas geralmente eu demoro pra consumir a imagem da banda. Sim. Massa. Eu quero aproveitar esse momento aqui, agradecer a audiência de todos, agradecer em especial o feedback de algumas pessoas que eu quero citar o nome aqui: Raona Nunes, Júlio César, Hipólito Sá, Tayla Cita e a minha irmã Michele Caroline. Quero agradecer a todos pelo feedback através das redes sociais, também diretamente no meu Instagram. Basta pesquisar por
por Nene Talk Podcast. E também queria aproveitar esse momento e mandar um hello aí. Vai ser uma oportunidade para estar também entrando em contato com os nossos ouvintes internacionais. Eu tenho um ouvinte que é um colega americano, então eu gostaria de pedir licença aqui para praticar o meu inglês de Duolingo. This one goes out to Eric Morroy. I'd like to thank you for taking the time to give it a listening to this podcast. I appreciate that, mate. Thank you very much. E é isso, pessoal. Basicamente eu falei ali que eu adoro esse meu colega e muito obrigado por ele estar escutando nosso podcast. Ele que é baseado no Texas e ele pediu para escutar os nossos episódios. Ele também fala espanhol e está praticando português. Então esse nosso episódio aqui também será de audiência americana. Olha aí, Rafa. Olha aí, cara. Look at this. Look at this. Look at this. Muito bom. O Duolingo tá fazendo diferença no inglês aqui. I speak, velho. I speak. Thank you so very much. Chupa my pingo. My pingo é o melhor. O inglês da quinta série. My pingo. Ô pingo. Eu tava na quinta série, velho, né? Ficava, chupa my pingo e tal. Daí um colega nosso disse, eu faço Eu perguntei pro meu professor, ele falou que é suck my dick, ó, o professor, né, já deu a letra, foi suck my dick, e todo mundo, cala a boca, velho, é chup my pingo. Tipo, não tem, pai, o que a maioria fala, né? Exatamente, é assim que se revoluciona um idioma, é assim. Um idioma. Temos o português brasileiro, né? O português brasileiro, cara. Não, é o português mais falado no mundo. E o português das ruas, né? E o português das ruas. Exatamente. O português, aí o português internetês também, né? O português internetês que vai mudando. Esse muda, cara, pra caramba, né? Nossa, muda bastante. A gente falava de um jeito, hoje os caras... Esses dias... O que foi, cara? FDS. O cara mandou lá FDS, eu fiquei tipo, o que tem a ver final de semana? Aí eu descobri que é foda-se. Como foda-se, cara? Final de semana, FDS, cara. O que vai fazer no FDS? Bora TC? Bora TC. Aí o BJ pra você. Um ABC pra você. BJ, até um queriducho. É um queriducho. Muito bom. Rafa, voltando ao assunto de músicas, bandas, eu tenho te acompanhado nas redes sociais e vi que recentemente você esteve presente no show do Ultraman, banda gaúcha, banda de muita referência na cena. E em particular, neste show, eu tenho por certo que você esteve com o músico baixista que admiramos, chamado Pedro Porto. Nos fale sobre esse show, Rafa, por favor. Pedro Porto, cara. Pedro Porto é um queridaço, admiro ele pra caralho. E é tão legal quando tu tem a oportunidade de olhar no olho e dizer eu te admiro pra caralho. Porque nós somos músicos, a gente sabe como esse feedback é gostoso, ele já deve ter recebido vários, mas... Enfim, é mais um, né? Não é só por grana. Mas, cara, foi um encontro muito legal, já tava premeditado, assim, que eu em breve encontraria com o Pedro Porto em algum momento. Porque em 2022, eu comecei o ano passado, comecei o ano de 2022 fazendo um papel de baixista substituto para uma banda chamada Brisa. Não sei se chegou a acompanhar, ver alguma coisa. Eu postava também. Sim, vi materiais na internet, sim. Não sou um postador assíduo e tal. Mas foi uma banda muito legal porque tinha nomes de peso nela e eu tive a felicidade de um dia tocar em algum lugar onde eles também tocaram, ali em Sapiranga. E o que me ligou a eles foi Stick Fingers. Eles começaram a banda Brisa começou como um tributo Stick Fingers. Então essa já era a premissa. Eu conhecia a banda, não conhecia as pessoas ali envolvidas, mas conhecia a banda porque eu sabia que alguém em Novo Hamburgo estava fazendo um tributo Stick Finger. E eu falei, caralho, velho, aí é um sonho, né? Não vai tocar pra ninguém, mas só de ir no ensaio eu já tava feliz, né? Mas enfim, fiquei por essa, mas aí, como era previsto, né? O Stick Finger não é conhecido, não vai sustentar uma banda de tributo, né? Então eles acabaram diversificando e eles começaram a tocar rock, hip hop,
música pop. Tocavam, a gente tinha até um bloquinho de Backstreet Boys no Boa. Essa aí mesmo. Fazia um Everybody Rock. Aí tocava um Bobzinho de Lei, Sublime e tal, né? Inclusive o vocalista tinha um inglês bom por ter morado na Austrália e Nova Zelândia e tal, então era bem legal. Chup my pingo. Chup my pingo. My pingol, lá eles falam pingol. Chup my pingol. E aí, é meio cantado na Austrália, né? Chup my pingol. E aí, Que merda. E aí, Nene, mas o que era legal dessa banda, mano? Sim. O batera era o ex-batera do Armandinho. E agora atual batera de novo, porque ele voltou. Na época da pandemia, o Armandinho fez um hiato e tal, aquele bagulho. Eu acredito que o Vini tenha dito, preciso trampar e tal, né? Então ele se desligou um tempo do Armandinho, começou a tocar alguns projetos, inclusive uma banda com o Pedro Porto, eles tocam juntos, que é os Tatuíras. Nessa banda, por incrível que possa vos parecer, o Pedro Porto toca guitarra. Ele é guitarrista de surf music, mas é aquele surf music, sabe? Lá, aquele antigão ali, eu não sei o nome específico. Isso, desse gênero, mas ele toca, inclusive eles têm músicas recentes gravadas, tudo nesse estilo, muito tremolo, né, essas paradas aí. E aí eles tocavam nesse projeto e tal, e aí o Vini era o baterista então da Brisa, era um dos projetos dele. E aí, tipo, um dia, aí eu conheci, o único que eu conhecia dessa banda era o Lucas, que era o baixista. E ele já tinha tocado na Songbird e tal, então já sempre via ele e tal, a gente tinha aquele contato de opa, tudo bem, tranquilo. E aí nesse dia, então, ele estava lá no show e tal, a gente passou som junto. E eu falei, caralho, ali ó, a batera, o Vini. O Vini também, pra quem não sabe, era a batera da Reação em Cadeia, né, antes de ser batera do Armandinho, então o cara com puta de um know-how, né. E eu olhei pra aquele cara e falei, putz, velho, um dos caras mais foda aí da cena, tá? Mas não tinha papo pra trocar com ele lá no canto dele, de boa, né? E aí eu comecei a trocar uma ideia com o Lucas e tal, bababá. Eu falei, e aí? E não toco mais stick, né? Pois é, bababá. Foi no show do stick, eu falei, cara, não fui, perdi, não sei o quê. O Vini do outro lado do rolê, ele se levanta, pega uma cadeira, coloca do meu lado e disse, você falou Stick Fingers? Falei, sim, cara, ele, prazer, eu sou o Vini e tal, na maior humildade do mundo, assim. E a gente começou a trocar ideia e pai, não sei o que, bababá, e trocando uma ideia e tudo mais. E ele disse, aí, o que tu sabe tocar, velho? Eu falei, de tudo um pouco, aí eu fiz esse repertório de vocês, eu sei quase tudo, mas nessa linha aí. Ele, velho, porque olha só, a gente vai começar a fazer uns shows em Santa e o Lucas não pode ir, tu não quer fazer um baixista pra nós, substituto e tal. Eu falei, sério, cara, isso tá acontecendo? Eu, tipo, não dá pra... Tipo, claro, né, vamos fazer. Achei que é tipo uma conversa, assim. Passou aquele dia, umas 2 semanas, os caras me chamaram. Vamos meter e tal, me mandaram os sons, tá aqui os sons, tira os sons. E vamos dar ali. E aí eu me estreitei nessa relação, assim, com o Vini, né? Passei a conviver com ele e tal. E eu sempre dizendo pra ele, cara, como é tocar com o Pedro Porto, cara? Ele falou, mano, o Pedro manja demais, cara. O Pedro é muito bom, cara. O Pedro é muito gente fina, cara. Aí eu disse, mano, uma hora eu queria... Ele, não, uma hora eu te coloco ali com ele e tal, tipo, né? Te coloco em contato com ele e tal, tudo mais. Aí foi passando quando voltou a fazer shows ali, a galera e tudo mais, o Armandinho acabou voltando. O Armandinho acabou voltando pro Armandinho. E aí ficou entre tocar na Brisa quando dava, e quando ele não dava, o Denis fazia uma bateria e tal. E para parar de tocar daí um pouco em Santa. Eu só fazia Santa pra eles quando era aqui o Lucas fazia. Então eu acabei não tocando mais tanto com eles. Depois o Lucas saiu, eles colocaram um outro baixista, irmão do vocalista, e ele conseguia fazer todos os shows ali. Agora a banda, eu não sei, cara, se a Brisa continua, se eles estão no hiato, porque o Vini tá com a agenda aí grande com o Armandinho, né? E o Tisse, que era o guitarrista, agora ele é guitarrista do retorno da Reação em Cadeia. A Reação em Cadeia voltou, fez um show passada de estreia, né, no Planeta Atlântida. E o Tisse agora é o guitarrista da Reação em Cadeia. Então, pra tu ver como eu tava entre caras
Tava entre caras com know-how aí na cena. Mas o Tício, ele era... Que massa. O Tício, ele era road da... Ele era road da Reação, eu acho, se eu não me engano. Aí ele acabou sendo road da Eagle Kill Talent, que era o outro projeto do Jonathan, né? Uhum. E aí, cara, ele viajou, ele fez o Rock in Rio Lisboa, fez aquela tour europeia ali que eles fizeram e tal. Então o Tício estava lá com Foo Fighters, Metallica, enfim, trampo dos sonhos, né? Então ele voltava com essa bagagem aí, bacuta massa, assim. Todo mundo gente boa ali e tal. Cara, foi uma experiência absurda. Aí um dia o Armandinho tocou em Novo Hamburgo. Eu disse pro Vini, Vini, deixa eu ir pro camarim e tal lá pra trocar uma ideia com ele. Não, vamos. Certo, cara, só tu me dá o toque lá que nós vamos. E no fim eu acabei ficando doente, cara. Uma puta de uma dor de cabeça, assim, bizarro, assim. Achei até que tava com Covid e não era. Mas não consegui ir. E aí, mas pensei, certo, os caras nem falam nada também, tipo, sabe, né, esses bagulhos. Aí teve um Ultraman em Novo Hamburgo, ali pertinho, ali onde é que era ali o pubs ali naquela rua ali, fecharam ali, fizeram hambúrguer fest, hambúrguer show, assim. E aí o Ultraman tocou e tal, mas ali eu fiquei tipo, não vou incomodar. Eles estavam, acho que eles tinham um outro show em Porto Alegre depois, então eles já iam sair dali. Quando teve agora aqui no Lorde, eu disse, não, vou colar ali, e se tiver uma oportunidade, eu vou trocar uma ideia com o Pedro, não tô nem aí, né? Aí beleza, rolou o show, no final do show, os caras pararam ali do lado do palco e tudo mais. Eu cheguei, e aí, Pedro? Aí Pedro foi super receptivo, e aí, meu camarada, tudo certo? Na boa, eu falei, que sonzeira, que showzão, cara. Que bom que curtiu e tal. Nisso o Tonho Croco já colou, e aí, meu, eu falei, tipo, me senti a estrela do bagulho. Tonho Croco, vocalista do Ultraman. Eu falei, Tonho, então é um cara muito legal, mano, muito gente boa, mas meu preferido é o Pedro. Daí ele disse, eu te entendo, também é meu preferido. Ele falou e tal, na maior gente boa, assim. Aí eu troquei uma ideia, eu falei, mano, e aí, Pedro e tal. Eu tocava na brisa com o Vini, cara, e tal. Daí ele, mano, ele me falou de ti, que tu gosta muito de mim, isso aqui. Eu falei, caralho, o Pita falou mesmo, tá ligado? Olha aí, que massa, meu. O cara acha que massa. Acontece, né? Mas acontece sim, os caras são muito gente fina, muito gente boa, não é os caras que são tomados pelo ego, assim, né? Sim. E, cara, daí uma experiência muito boa, assim. Eu acompanho o Pedro no YouTube, eu gosto muito do canal do YouTube. Acho que agora ele tá meio parado, mas ele criou uma série de vídeos onde ele explicava como ele construiu as linhas de baixo de determinadas músicas do Armandinho e da Ultraman, sabe? E, cara, é muito massa, assim, as explicações dele, ele dizendo que no início ele se bateu pra compor, ele não tinha entendido ainda como é que era a vibe do Armandinho, que ele vem de uma outra vibe, né? Daí ele disse que começou a fazer um teste até que ele entendeu que, na verdade, olha a pira dele, que na verdade as músicas do Armandinho são vaneirão, só que ele transforma em reggae. Então ele começou a pegar trejeitos e linhas de música gauchesca, vaneirão, e traduziu isso pro reggae, é o que ele faz. Ele disse que é um reggae vaneirão. Falei, tipo, cara, não sei como ele chegou nessa conclusão, mas concordo com ele. Se ele tá falando, é verdade. Mas, tipo, bizarro, né, as referências que o cara tem, assim. Linkar reggae com vaneirão, fazer a linha ele entendeu que o som do Armandinho era um reggae vaneirão. Olha aí, cara, agora eu tô aqui pensando, muito boa essa explicação, obrigado, Rafa, muito obrigado. Eu tô aqui pensando na música, inclusive, que eu vou colocar aqui no final, uma das músicas, nessa nossa segunda temporada do Nenital, que eu tenho disponibilizado músicas ao término, enfim, inclusive eu vou te pedir uma do Stick Fingers pra gente tá lançando no final, e eu quero também somar com a música do Armandinho, venho falando contigo, inclusive, bastante sobre essa música. E essa linha de baixo é incrível, a linha de baixo dessa música é Desejos do Mar, a música do Armandinho. E, cara, agora eu tô pensando nessa música como uma vaneira, assim, faz sentido, velho. Faz muito sentido. E é uma baita linha de baixo. Algumas eu encontro, assim, algumas eu consegui encontrar. Mas outras eu não consegui, assim, mas se tu conseguiu, então faz sentido. Cara, faz sentido pra mim, mano. Claro, daí como tu mesmo disse que ele te explicou. Dentro do reggae. Sim, cara, a linha, o pause, o time do baixo do vaneirão é legal, né, cara? Tipo, ele tem aquela escala, né? E se tu for ver, principalmente os primeiros álbuns, é bem isso. Os baixos. Então, se tu botar Sim. cara, cara.
Vira maneira mesmo. Faz total sentido. Muito bom. Eu estou aqui com o canal que tu citaste, então, para os ouvintes. Eu já estou subscrito aqui, subscribed, já me inscrevi no Freakenbecker. Esse mesmo. Freakenbecker é o canal do nosso querido Pedro Porto, que certamente um dia eu terei aqui no podcast uma conversa com Pedro Porto e Rafael Colferai juntos. E Rafa, como foi a performance dele ao vivo? Eu gosto de observar o músico, assim, específico, assim, ficar do lado da caixa. Como é que foi a performance dele? Cara, é diferente mesmo. É diferente, cara. Ele não levou o equipo dele, ele tava tocando com o Rickenbacker. E eu tava com o Vadinho e com o Elder, o Rebelder. Uhum. E aí o Rebelder me chamou e disse: será que o equipe do Pedro tá aí? Porque olha lá, tem um stunner no palco. Eu falei: não, daqui a pouco eles vão trocar, né? Não, mano. Primeira vez na minha vida que eu vi um brother plugar um Rickenbacker num stunnerzão à prova d'água, cara. O bagulho. E eu pensei: não, mas vai. Não, sonzeiro. O Pinta não adianta. É aquilo que eu digo, cara. Compra o baixo, compra o Ampegzão, mas a mão não vai junto, não adianta. Boa, Rafa. Não tá vendo. A mão é única. É digital, como digital é única. Perfeito. E foi sonzeira, Rafa, show? Foi sonzeira, velho. Ele é um cara especial, assim. Eu fiquei só olhando pra ele, assim, né? Eu tietando, assim. Mas é muito bom, é firme, é seguro, é ensaiado, é pensado, é massa. Foram coisas que a Banda Brisa me trouxe, né? Tocar com um cara que nem o Vini é uma experiência única, cara. Tocar com esses caras que fazem planeta, que entendem a hora de subir a música, a hora de baixar a música, a hora que tu aparece, se comunicar pelo olhar, te chamar a atenção, te corrigir na hora certa, ali na cozinha, né? Uhum. Eu passei a assistir o show de uma outra forma, depois de ter tocado na Brisa, mas principalmente depois de ter tocado com o Vini. É uma experiência absurda. Eu nunca dei tanta bola pra baterista que nem eu dou agora, porque eu vi que realmente é o cara mais importante da banda, cara. Ele é o dinamismo da banda. Uhum. É impressionante. Impressionante. Sim. E aí eu cozinha. Isso aí, como eu vi como o Zé da Ultraman também sabe dosar, sabe participar, fazer o lance dele dentro da Ultraman, né? Então ali o Zé e o Pedro é uma cozinha muito boa, assim como o Vini e o Pedro também no Armandinho. Uhum. São diferentes, é diferenciado, cara. Quer ver os dois em ação ao vivo? Tem o acústico completo do Armandinho ali em Porto, com o Vini na batera, Pedro Porto no Bez ali. E, cara, a batera do Vini é foda. É foda o jeito de tocar, a pegada, a dinâmica, é muito boa. Sim. É muito... Pô, massa, meu. Massa, eu fiquei muito feliz por ti. Eu vi as fotos. Inclusive, tenho muito interesse em ir em um show. Eu vou estar aí em um show do Pedro Porto, se possível. Eu acredito que ir em um show onde eu possa ter a oportunidade que você teve de estar próximo ao Pedro Porto. Talvez não o conhecer, mas estar mais próximo a ele. Porque quando me despertou o Armandinho, de fato, foi em um show na cidade de Igrejinha, por volta do ano de 2015, 2016. E eu fui até a Igrejinha, show do Armandinho, enfim. E aí, Desejos do Mar. Foi Perdão? Foi uma Oktober? Não, foi um outro evento. Ou foi uma Oktober? Será que foi Oktober? Eu acho que foi Oktober, verdade, acho que foi Oktoberfest. Saudade de quando esses caras estavam no line-up desses festivais, assim, cara, hoje eu não vou mais, porque nada mais me agrada, né? Festa das Rosas, não tem nada, tu vai no Oktober, é tudo sertanejo. Muita gente gosta, legal pra vocês, eu não gosto, e eu acabo não saindo de casa, velho, porque não tem diversificação, mano. Os caras pararam no óbvio, assim, os caras pagam 300, 400 mil, 1 milhão, sei lá, e não paga aí, sei lá, deve ser 60 mil um show do Armandinho, vai lotar do mesmo jeito, cara, e vai todo mundo, mesmo sertanejo, quem gosta de rock, quem gosta de pagode, todo mundo vai, cara. O Armandinho é a unificação dos povos, né? Boa. E, Boa. velho, é escasso, assim, né? É uma oportunidade rara de tu ver o cara nesses prefeitura, Oktober e tal. Pô, os caras iam botar esse cara a tocar, velho.
Verdade, e nessa ocasião em Igrejinha eu observei e comecei a... Na verdade eu não observei, eu estava ali no ambiente e tal, curtindo Armandinho, mas não prestando aquela atenção, né? E de repente eu comecei a ouvir de fato baixo, me chamar a atenção baixo. E a performance ao vivo, assim, o cara na pinha, não errava nada. E eu, nossa. Aí eu comecei a observar muito, eu fui atrás, acho que falei contigo, peguei referências. E aí Pedro Porto, cheguei no nome. E enfim, agora mais uma vez enriquecendo aqui o nome, fomentando esse artista. Armandinho, que é um artista da região sul do Brasil, muito popular, caso os ouvintes não conheçam, fica aí a indicação. Armandinho, é um cara da antiga, muito da antiga, digno de todo o respeito, uma voz muito influente na cena, de maneira muito positiva. E o Pedro Porto com ele, enfim, a banda que eu acompanho é magnífica, é muito boa. Eu queria também te agradecer mais uma vez, Rafael, pelo Mono Neon, que quem me indicou foi você que me falou do Mono Neon, e é um dos artistas que comunica muito comigo. Inclusive tem um episódio especial desse artista aqui no nosso feed, no NT86 Mono Neon, que eu falo sobre a experiência que eu tive de poder vê-lo também ao vivo aqui em Portugal, e o tempo todo eu tava assim, pensando em te, lembrando de ti. É inevitável quando eu penso no Mono Neon, porque foi de ti, entendeu? No meu banco de dados tá lá aquela chave. Quando eu fui no show do Stick, eu gravei, tipo, não postei nada, porque eu só repostei coisas, eu só me foquei a assistir, a degustar, eu não preciso do registro. Minha mente é o registro, né? E tirando o Alzheimer, ninguém me tira isso. Então, eu só compartilhei as coisas que os outros compartilharam e me marcaram, mas eu só parei 1 minuto para gravar um vídeo e mandar pro Dani. Acho que tive a sensação que foi o cara que me mostrou isso. Sim. E então mandei pra ele, assim. Sim. Exatamente. Massa isso, cara. Muito massa essa conexão, assim, cara. Que bom que tu lembrou de mim, cara. Eu fico muito feliz. Eu acho que tu já tá comendo Mono Neon com farofa, assim. Eu não fui tão a fundo, eu não conheço tanto a obra solo dele, né? Eu conheci o Mono Neon, me chamou a atenção. Acho que eu até comentei no primeiro podcast, né? Assistindo as demonstrações de bateristas da Zildjian, a Zildjian Live. Eles fazem ali os bateras que são endorsers dos pratos, né? Sim. E eles fazem temas inéditos, né? A critério do baterista. Então tem as interações com banda, em alguns momentos tem as interações só do batera e tal. Mas muitos temas me chamaram a atenção. O baixista, eu disse, nossa, mas que baixo foda. E aí, né, no vídeo ele chama a atenção, né? Ele se caracteriza de uma forma de neon, né? Com cores neon, uma meia no head do baixo ali, né? Só com esqueci o nome das pecinhas ali, as crivelazinhas aparecendo. Eu disse, nossa, que peculiar, né? Aí, tava lá, tinha um específico que ele tava usando, daí um post-it no baixo escrito Mono Neon. E aí eu joguei no Instagram, e aí ali eu comecei a ver mais a obra dele, né? Solo, e também algumas interações dele com música black, com o pai, com a avó, né? Que ele comentou no episódio do podcast e tal. E aí eu vi que o cara era diferente, mano. Ele é diferenciado, canhoto, que toca com as cordas viradas, e a gente tem técnicas muito específicas que pra mim era meio que impossível, né, inverter. E o Mono Neon executa com mais perfeição do que qualquer destro, assim. Então é muito único, né? Diferenciado, né? É único, ele é único, a visão dele, a escola que ele tem, né? Música black, assim, ele estando dentro desse nicho, ele é influenciado por baixistas de peso que a gente mal consome, né? A gente conhece ali Marcus Miller, entre outros ali, né? E a nossa referência maior é Jaco Pastorius, mas para esses caras não, né? Para esses caras a maioria das referências são negras, né? Sim. Então tem um swing muito foda, e agradeço a ele por isso, né? Eu comecei a ver o contrabaixo de outra forma. Verdade. Até o próprio Jaco Pastorius, eu passei a consumir ele de uma forma diferente por causa do Mono Neon, cara. Sabe? Tipo, antes era aquele cara, era o deus intocável e tal, né? E eu passei a consumir mais a técnica, a arte, depois de consumir o Mono Neon, assim, eu voltei para dar uma prestada de atenção no Jaco, assim. Antes era só aquela idolatria por nome, né? Mas hoje eu já gosto realmente da obra.
do Giaco, e eu vou ter que começar a consumir um pouco mais a fundo a obra do Monolion ali, porque se te tocou, provavelmente vai me tocar também. Sim, obrigado, Rafa, muito obrigado mais uma vez. E cara, é especial poder falar contigo como sempre. Agora em março estou chegando aí, eu vou até a tua casa tomar um chimarrão, você também é bem-vindo na minha casa. Faço questão de te ver, te dar um abraço, lembrar o quanto é especial pra mim, o quanto eu gosto de ti como pessoa, da tua energia, não me canso de falar disso. Convido aqui os ouvintes que querem entrar em contato com o Rafael através da rede social, vai estar aqui na descrição deste episódio. Uma pessoa incrível, todos que conhecem o Rafael têm essa mesma percepção, essa mesma sensação, né? Um ser de luz e que agrega muito na vida de quem tá perto. E enfim, eu que estou aqui mesmo distante geograficamente falando, sempre através da tua influência, através da tua pessoa, de momentos como esse, onde você aceita uma conversa para o nosso podcast, me enriquece muito. Eu fiquei muito feliz hoje, final da tarde, perdão, eu tive um dia bastante ocupado no trabalho, enfim, mas durante o dia eu lembrava de algo bom, enfim, que estaria acontecendo, que era a conversa, e me motivava muito, assim, eu sabia que seria muito bom, muito especial, como sempre. E é muito bom poder falar contigo sobre alienígenas, sobre as teorias, né, de como eles nos analisam, também falar sobre Orkut, redes sociais, curiosidades. A gente também pode falar um pouco sobre filosofar de certa forma em relação à vida, questões sociais, questões raciais, nossos pontos de vistas, a maneira como a gente interpreta e entende as coisas, falar do nosso povo brasileiro, da nossa cultura, da nossa música, falar das nossas influências, daquilo que a gente vem escutando atualmente, poder trocar experiência, trocar sentimentos e enfim, poder nos atualizar um com o outro, e ciente de que em breve eu estarei aí no Brasil. Lembrando aos ouvintes que eu vivo em Portugal e agora em março de 2023 estarei no Brasil, inclusive também estarei tocando com a banda. Já fica aqui um convite, a Beta 182. Rafael sempre muito bem-vindo aos nossos shows, enfim, estaremos tocando ali em Novo Hamburgo, e as datas estarão sendo publicadas em breve também aqui nas redes sociais do Nene Talk. E agora, por último, falando desses gênios, né, mais especificamente Jacob Pastorius e Mono Neon, mas também lembrando da nossa cena local lá no sul, no Rio Grande do Sul, na região sul do nosso país amado Brasil, falando de Armandinho, falando de Pedro Porto, da Brisa, das experiências que você teve. Rafael, novamente, muito, muito obrigado. Estou muito feliz. Eu que agradeço a oportunidade, né? Peço desculpa pro pessoal que for ouvir aí, porque, né, não teve pauta, né? Foi uma conversa de amigos, né? Eu quis gravar esse episódio dessa forma. Então, daqui a pouco o cara devaneia um pouco, foge do assunto, viaja um pouco. Mas, enfim, o Nene é o patrão, ele que manda. Se ele quis decidir, reclamei o feedback com ele. Só quem amou vai me adicionar no Instagram lá. Reclamações é com o Nene. Mas agradeço mais uma vez, cara, pelo convite. Sempre é muito bom também falar contigo. É uma conversa de nível altíssimo. De compreensão altíssima, de muito companheirismo, muita amizade, muita troca, né? Isso é raro, e não deveria ser, mas infelizmente é raro, né? Às vezes eu tenho pessoas muito raras na minha vida que discordam de opiniões, e quando a gente senta pra conversar, a gente diz, cara, que lindo que é isso, né, cara? Ninguém tá concordando, mas tá todo mundo se ouvindo e mostrando seu contraponto, mudando de ideia, e é muito lindo, cara, tu tá dentro desse grupo de pessoas, assim, que me faz enxergar as coisas de outra maneira. O podcast também, as conversas com todo mundo, né, todos os episódios de altíssimo nível, muitos episódios se cruzam, né. Uma curiosidade, eu comecei a trabalhar em 2021, eu fui promovido, né, quando eu estava trabalhando, não estou mais trabalhando no Grupo Arezzo, mas quando eu estava lá, fui promovido para o e-commerce da Vans. E lá, cara, eu conheci o Billy Adams, velho, o Rodrigão, e ele disse, tu tem um episódio no podcast, né, porque eu também tenho. Eu falei, caralho, velho, e daí por causa do Rodrigo, acabei conhecendo o Edu também, que tem um episódio no podcast. Eu falei, caralho, velho, eu vou cruzar todo o podcast do Nene, porque são pessoas que eu não conhecia, e depois do podcast, o destino fez a gente se cruzar, assim. Então isso é muito massa pra galera entender como o universo do Nene, ele é próximo, ele tá ligado, assim, que são detalhes, assim, que fazem as pessoas se cruzarem, assim. Então, muito obrigado por isso aí, Nene, te agradeço demais. É nóis, apenas aqui ressaltando, episódio NT29 com nosso querido Billy Adams.
feitoria na veia, né, cara? Feitoria, São Leopoldo. Irmãos de alma, assim, a gente se encontrou com a história no skate, com a vileiragem, com a... Cara, é bizarro, assim, como a minha história e a dele se estreitam em vários episódios, assim, e o amor pela Vans e tal, foi um bagulho que eu e ele temos, assim, enorme, assim, né, essa... Quem não conhece a história da Vans, eu convido a conhecer, não como marca, mas tudo que ela fez, o skate é como é, porque as personagens da Vans, né, estavam envolvidos, então é muito foda, eu tive muito orgulho de fazer parte, assim, mas o meu principal presente foi conhecer o Rodrigão Billy Adams, que é um ser humano fantástico. Verdade. Um abraço, Billy. Vou fazer questão de marcar ele aqui nesse episódio também. E o nosso querido Eduardo Lipstein, também no episódio NT68. Eduardo Lipstein, um forte abraço, NT68. Aqui mais uma vez o convite a todos os ouvintes, você que está conhecendo o nosso trabalho aqui no Nenitalk através deste episódio, por favor, visite as nossas conversas no feed, visite os nossos episódios anteriores, fique à vontade para comentar, para deixar o seu feedback. Se você concorda, se você não concorda, seus contrapontos, seu ponto de vista, são sempre muito bem-vindos. O Nenitalk Podcast é um podcast feito de maneira independente, com muita empatia, muito amor, muito respeito, muita consideração pela opinião do todo, a fim de somar na caminhada de cada um, com ênfase em arte, tecnologia e no mundo, certo? Um forte abraço a todos mais uma vez. Rafa, dá-nos o nome de uma música do Stick Fingers pra dropar pra geral aí pra gente encerrar esse episódio. Cara, uma das músicas que eu tenho muito ouvido ultimamente é do último álbum. Fala sobre a recuperação, sobre as coisas que ainda atormentam o vocalista e compositor Dylan Frost. E eu também passei por um período de atormentações e essa música fez total sentido pra mim. Era pesado, assim, e eu gosto muito, então eu queria compartilhar com a galera aí, que é My Rush, o último álbum do Stick Fingers. A música que eu chorei no show, eu chorei, não adiantou. Alguém gritando com a voz dele o que o meu peito estava dizendo, sabe? Especial. Stick Fingers, My Rush, e na sequência, Armandinho Desejos do Mar. Muito obrigado a todos pela audiência, nos falamos em breve, e a nós, Rafa, forte abraço. Forte abraço pra todo mundo aí, se cuidem, pessoal, é nóis. Nóis. Surviving so cleanly, my life's got no meaning no more. When I'm just appealing for all the gems of your mind, yeah. The world keeps on turning, but I cast no shadow, sucked in so sweetly, or something divine. Alone in the dark, 'cause don't want a silence. When the wolves they come barking and the stars they don't guide me home. Why'd you run away, my friend? You got all you wanted, but they can't flash in silver, and the teeth laced in diamonds and sulfur and jewels. I could break down all these walls, ripping energy, push aside the fear, the wasted and the wonder. Feel the rush, I hold the world and you're holding me. We're coming home again. I can wake up in a world dripping empty pits, cast away the distant sea and wash me by me. We can make it with love.
and open up the black hole in my chest to give you the world. How dark does a rabbit hole go? But will you follow me?